Eu quero que os irmãos abram comigo no livro de Lucas, capítulo 7. A paz do Senhor a todos. Livro de Lucas, capítulo 7, verso 18. E vai dizer assim: João envia 2 discípulos a Jesus. Lucas, capítulo 7, verso 18. E os discípulos de João anunciaram-lhes todas as coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades, e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e os pobres anuncia-se o Evangelho. Até aqui. A gente vai ver que no caminho ao qual Jesus veio a prosseguir nessa terra, havia muitas dúvidas para algumas pessoas, mesmo sendo essas já escolhidas para preparar o próprio caminho do Messias, sendo esse João Batista. E a gente vai ver que não mudou. Desde os tempos antepassados até hoje não muda, porque muitas pessoas ainda têm dúvidas de que verdadeiramente Jesus passou sobre a terra e de que a Bíblia é somente uma história contada por homens, quando verdadeiramente foram contadas por homens, mas inspirados por Deus. A gente vai ver que mesmo nos tempos antigos, pessoas vamos dizer assim, tinham dúvidas, tendo o mesmo contato com Jesus, mesmo vendo que Jesus curava, mesmo vendo que Jesus operava, mesmo vendo que mortos ressuscitavam, assim como Jesus disse na palavra. Mas uma coisa é que isso não mudou nem de antes e nem hoje. A gente vai ver que depois da vinda do Messias e de tudo que foi feito por ele, de tudo que foi feito por Jesus, de todo o sacrifício que Jesus fez sobre a terra, a gente vai ver que Paulo, um homem que era muito estudado e que antes perseguia os cristãos, depois de um tempo, ao ter um encontro verdadeiro com o próprio Jesus, mesmo não vendo em carne e osso, mas tendo contato, tendo uma mudança de vida quando o encontrou a caminho de Damasco, a gente vai ver que Paulo então escreve várias cartas a várias igrejas. E a gente vai ver que em muitas dessas cartas, Paulo ele se torna testemunho daquilo que ele não viu, mas do que ele vivenciou com Jesus. Ele não viu a crucificação, ele não viu tudo aquilo que aconteceu, ele não andou no meio dos discípulos, mas ele se tornou alguém por este motivo, porque ele não viu, mas ele creu, assim como ele diz nas suas escrituras, nas suas cartas. E a gente vai ver que quando Paulo chega em Filipos, lá no capítulo 2, Filipenses capítulo 2, Paulo vai dizer o seguinte, capítulo 2, verso 5 e diante: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não houve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E a gente vai ver que todas as cartas de Paulo ele vai afirmando quem é esse Jesus que ele conheceu, mesmo sem ver face a face, mesmo sem ver na terra, mesmo sem o conhecer como os outros discípulos haviam conhecido. E a gente vai ver que cada carta que Paulo escreve, ele escreve verdadeiramente mostrando ali a verdadeira, quem era Jesus, quem era a verdadeira face de Jesus, que era o próprio Deus que desceu na terra, assim como João fala, assim como outras pessoas falam nas escrituras sagradas. E a gente vai ver que no livro lá de Apocalipse, do capítulo 19, do verso 10, vai dizer assim: e eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Quando João estava ali na ilha de Patmos e teve essa tal revelação, a gente vai ver que era mais uma confirmação que se dizia que Jesus era o próprio homem ali, o próprio Deus que se tornou homem e que Deus o exaltou, tornando ele assim que cada uma pessoa que usasse o nome de Jesus era ali feito milagres, era ali expulso demônios. As pessoas não somente poderiam ver através de Jesus, mas poderiam operar como Jesus operou. Quando em Apocalipse 19:10 diz isso, que o espírito de profecia é testemunho de Jesus, quer dizer que não existe nenhum espírito mais profético, nenhum ambiente mais profético, nenhum lugar mais profético do que aquele em que Jesus é declarado, do que aquele que Jesus habita, do que aquele que Jesus está. Então, se Jesus está na minha e na tua vida, nós temos autoridade para profetizar coisas boas ou más. Porque assim como dizem em Provérbios, tudo que sai da nossa boca tem poder. Então nós devemos usar. Mas vai dizer a palavra que mesmo depois de tantas coisas passadas entre Jesus na terra e depois do sacrifício, haviam muitas pessoas que tinham dúvidas se verdadeiramente aquele que passou sobre a terra era o verdadeiro Filho de Deus. Era o Messias que havia de vir. E até mesmo João Batista teve essa dúvida. Até mesmo aquele que foi escolhido para preparar o caminho teve essa dúvida. E a gente vai ver aqui vários outros livros, né? Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. A gente vai ver, né, de Atos. A gente vai ver que várias cartas, Romanos, Coríntios, né? Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses. Então a gente vai ver que várias cartas foram escritas para afirmar a existência do Messias, e que Messias passou sobre a terra e veio para o único propósito: salvar o que se havia perdido, curar aqueles que estavam enfermos, não somente de carne, mas de coração, e resgatar aqueles que já estavam entregues à morte. Mas a passar-se o tempo e depois que todos vários escreveram várias cartas, Paulo foi um que mais escreveu cartas, a gente vai ver que existe um livro na Bíblia chamado Livro de Hebreus, ao qual não se tem exatamente um escritor exato de quem o escreveu. Muitos dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Apolo, mas até então torna-se anônimo quem se escreveu esse livro. E a gente vai ver que quando as cartas dos Hebreus foram escritas, né, o livro de Hebreus foi escrito, foi justamente para essas pessoas que estavam passando por essa dificuldade. Porque a gente vai ver que depois que Jesus ele foi levado à crucificação e ressuscitou e foi ao encontro do Pai, os que estavam na terra passaram por grandes tribulações, eram perseguidos, né? Eram caçados, às vezes eram levados presos. Outras, a gente sabe que outras pessoas que serviam ao cristianismo tinham mortes difíceis, porque eram pessoas que estavam permanentemente proibidas, né, de pregarem o que acreditavam. E a gente vai ver que por conta de muitas tribulações que muitos estavam passando depois de ter se convertido ao cristianismo, né, ao declarar sua fé em Cristo Jesus, muitos eram perseguidos, e por conta da perseguição muitos acabaram pensando em desistir, pensando em voltar para trás. E a gente vai ver que no livro dos Hebreus,
de Hebreus, a gente vai ver que encontra-se esse tipo de pessoas que estavam enfraquecidas na fé, pessoas que estavam desanimados, pessoas que tinham se convertido ao cristianismo, mas por conta da perseguição queriam voltar atrás. E este livro foi justamente escrito para dar ânimo a essas pessoas, numa forma de sermão, uma forma de um sermão mais solene possível. A gente vai ver que mostra também que, além de dar ânimo àqueles que estavam passando por dificuldades, que estavam temendo o que havia de acontecer, a gente vai ver também que mostra que há um decorrer de que se eles quisessem retroceder, o perigo que eles tinham ao tomar essa decisão. A gente vai ver que lá em Hebreus, o Senhor já começa falando, lá no capítulo 1 de Hebreus, Cristo, como Filho de Deus, é superior aos anjos. E a gente vai ver também uma afirmação disso em Apocalipse 7, do verso 11, que vai dizer assim: todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. O primeiro capítulo de Hebreus já vem mostrar para eles falando: olha, vocês estão relutando com quem? Vocês estão com medo de quem? Não adianta vocês recorrerem a leis antigas e quererem provações, quererem proteção, melhor dizendo, de anjos, porque Jesus Cristo, ele é superior aos anjos. Ele é superior a toda a divindade. Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus que veio para a terra para nos salvar. E ele vai continuar dizendo: olha, ele é o nosso sumo sacerdote, Hebreus 2:10. Ele é o nosso sumo sacerdote, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante de quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagre pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica com os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Ele é o nosso sumo sacerdote. Essa pessoa que escreveu essa carta foi justamente falando detalhadamente de quem Jesus era. Olha, vocês não têm que olhar para as coisas passadas, e sim naquele que fez as coisas por vocês. Eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem assim: nossa, o meu sonho é morrer como as pessoas de antigamente morriam por Cristo. O meu sonho é passar uma provação com esses homens, os homens da fé, ao qual nós estamos falando de Hebreus, passaram por provações terríveis e mesmo assim não deixaram de viver, não deixaram de crer, não deixaram de acreditar que havia algo muito melhor do que estava aqui na terra. Muitas vezes a gente vai ver que essas pessoas vão falando essas coisas sem nem saber que o evangelho não se trata do que eu faço para Deus, e sim do que Deus fez por mim. O evangelho não se trata do que eu prego, do que eu oro, do que eu faço, e sim do sacrifício que Deus fez, trazendo o seu único filho para nos salvar. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele é superior a Moisés, vai dizer em Hebreus 3, versículo 1: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que constituiu, como também o foi Moisés com toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação do dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provocaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar dos Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado.
Todas as vezes essa pessoa que estava pregoando a palavra começava a falar para aqueles homens: olha, não volte para o caminho que vocês já sabem que vai dar erro, que não tem solução nenhuma. Não volte por conta que você tem medo do que vai acontecer amanhã. Não volte pelo medo do que você acha que vai acontecer hoje. Não volte para trás, porque você só tem a perder e não a ganhar. A gente vai ver que ele vai continuar dizendo, através do sacrifício que a gente tem que andar todos os dias, buscando a face verdadeira de Deus. Como eu já disse em outras pregações, ser cristão não é somente uma decisão, e sim uma situação de persistência, uma situação de confiar. A gente sabe que muitas das vezes vai ser difícil, mas que a gente tem que permanecer até o fim, porque é esses que permanecem até o fim que serão salvos. Vai dizer então, Hebreus capítulo 4, Jesus é superior aos sacerdotes. 4,14, que vai dizer assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a vossa confissão, porque não temos o sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 5, verso 5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Ele vai dizer também que a aliança que é feita por Jesus é superior a todas as outras que foi feita. Hebreus capítulo 8, verso 8. Porque repreendendo-os, lhe diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles serão o meu povo. Hebreus capítulo 9 vai dizer que o sacrifício de Jesus é superior a todo sacrifício que foi feito. Hebreus capítulo 9 vai dizer assim, olha, ele vai explicar totalmente o que acontecia antes. Ora, também no primeiro tinha ordenanças no culto divino em um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro, a mesa, os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro, a arca do Senhor coberta de ouro, em que estava o vaso de ouro que continha o maná, em que estava também a vara de Arão, em que estava também as tábuas do concerto, e sobre a arca estavam os querubins. Ele vai falando tudo detalhadamente o que havia dentro daquele que estava ali, do sacrifício que havia do tabernáculo, que tinha do santuário, que tinha. Mas aí ele vai dizer também que quando as pessoas pecavam, estes que eram titulados como sacerdotes, né? Os que guardavam ali, que faziam com que o povo voltasse às leis de Deus, eram feitos sacrifícios de animais, para que todos pudessem ser purificados de pecados. Mas a gente vai ver que quando esse irmão ele fala assim, olha, mas o sacrifício de Jesus ele foi além disso, porque toda vez que uma pessoa pecava, tinha que oferecer algo em sacrifício. Toda vez que alguém pecava, tinha que oferecer algum animal para ser sacrificado, para que ele fosse purificado. Mas porém, vindo Jesus, no versículo 11, Hebreus 9, 11, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é,
não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto mais a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Ele vai dizer, olha, tantas coisas vocês já tinham conhecimento de que animais eram purificados praticamente, não se purificavam praticamente. Antigamente vocês tinham uma lei de que vocês pecavam e anualmente vocês tinham que ser entregue ali a algum animal para serem limpos de toda imundícia, de todo pecado, de toda mácula. Mas vindo Jesus, que uma vez somente entrando, uma vez somente vindo à terra, uma vez somente vindo a este mundo, para que pudesse purificar uma só vez, o sangue dele veio para muitos e muitos anos, purificará a vossa consciência das obras mortas, para que vocês possam servir ao Deus vivo. Se animais já te purificam, quanto mais o sangue de Jesus eles estavam falando. Aí ele vai dizer que a herança, como a gente já sabe, a herança ela só tem valor quando uma pessoa morre. Ele vai continuar dizendo, e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa de herança eterna. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele valor algum enquanto o testador vive. Dizendo que o sacrifício de Jesus não foi somente uma coisa que eles já haviam conhecido, mas foi algo perfeito. Foi algo totalmente superior ao que eles conheciam. Foi algo totalmente diferente do que eles imaginavam. O Messias viria, mas o Messias viria para nos salvar, mas ele veio para nos salvar de uma forma diferente, ao qual até mesmo Paulo testifica isso. Dizendo em Romanos capítulo 8, porque não recebestes. Romanos 8, capítulo 8, verso 15, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros e também herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Paulo estava dizendo, e esse irmão estava simplesmente concordando, olha, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus passou, foi simplesmente para nos dar exemplo. Se ele, tendo pecado nenhum, foi tentado, você também vai ser tentado. Se ele, não tendo erro nenhum, foi julgado, você também vai ser julgado. Mas a diferença é que Jesus ele tinha um propósito, e o propósito era de nos salvar, de purificar toda uma nação e não somente um só povo, purificar toda a terra e não somente um só lugar. Ele vai nos dizer, olha, se tantas coisas vocês estão vivendo, tanta hipocrisia nesse tempo todo, levando animais para serem purificados, por que não acreditar no Deus vivo que mandou o seu Cordeiro, que tira verdadeiramente o pecado do mundo, ao qual diz em João, capítulo 1, verso 29. Por que vocês não atentam os seus olhos no verdadeiro Cordeiro, que está a todo tempo esperando a minha e a tua redenção? Não é errado pensarmos em transgredir, mas é errado prosseguirmos nesse pensamento. Não é errado muitas das vezes estarmos enfraquecidos, mas é errado muitas das vezes deixarmos isso tomar conta do nosso sentido, do nosso agir. E isso faz com que a gente desacredite nas obras que Jesus fez por nós, no sacrifício que Jesus fez por nós, em tudo que Ele operou pela nossa vida. E ele vai continuar dizendo
quando a gente já conhece bastante. Ele vai dar exemplos de pessoas que sofreram, que padeceram, que sofreram muitas das vezes perseguição e decepções na vida, na terra, mas que hoje estão em glória, assim como Paulo diz, assim como padecemos com Jesus, viveremos com Jesus em glória, viveremos com Ele em glória. Assim, essas pessoas a qual se encontram em Hebreus 11, a qual nós dizemos bastante sobre os heróis da fé, pessoas que padeceram por provações, pessoas que sofreram perseguições, mas que mesmo assim continuaram a servir ao Deus verdadeiro, continuaram na perseverança, na persistência, continuaram a estar firmes na presença de Deus e sem de maneira nenhuma olhar para trás. E a gente vai ver que eles vão falando de Abraão, vai falando de Moisés, vai falando de Sara, fala também de Raabe, fala de muitas pessoas, falam de Josué, falam de muitas pessoas que estavam ali, né, passando por situações difíceis, situações que muitas vezes, se a gente olhasse hoje, se a gente tivesse naquele tempo, a gente já teria desistido. E aí, uma coisa boa é quando ele fala isso aqui, ó. Hebreus 12. Ele vai dizer uma coisa muito importante também. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos-nos todo o embaraço do pecado, que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. 5. E já vós esquecestes da exortação que argumenta convosco como filho? Filho meu, não desprezais a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer um que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, Deus vos trata como filhos. Porque filho há a quem o pai não corrija. Mas se estáis sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitando por ela. Aí ele vai dizer assim, no 12, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele vai dizendo, olha,
Prestem atenção em tudo que vocês estão passando. Prestem atenção em tudo que vocês estão pensando. Deus já falou isso para vocês antes, sabe? É como João falando nas suas cartas: amados, eu sei que vocês já estão ouvindo muitas histórias. Eu sei que muitas pessoas estão fazendo as suas próprias versões bíblicas. Eu sei que muitos estão contando histórias para vocês diferentes daquilo que vocês ouviram, mas vocês já conheceram a verdade. Vocês já têm contato com a verdade. Vocês já leram a verdade. Vocês já viram a verdade. Então não tem como vocês se desviarem disso. E se vocês estão cansados, não se preocupem, porque se o Pai está exortando vocês, permaneçam na exortação do Pai, porque o Pai só exorta aquele que é filho. Se você não se dispõe na exortação do seu Pai, você não é filho, você é bastardo. A gente tem que abaixar a cabeça quando Deus quiser falar algo com a gente, quando Deus quiser exortar, quando Deus quiser mesmo cutucar a nossa ferida. E Ele vai dizer assim, lá no versículo 22: mas chegaste ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Ele estava dizendo: olha, hoje vocês estão vivendo uma coisa totalmente diferente do que os povos antepassados viviam. Hoje vocês têm um contato totalmente diferente. Vocês querem se basear nas leis? Pois bem, antes mesmo, quando Moisés estava a receber a graça no Monte Sinai, quando Deus falava com Moisés, somente aqueles que eram autorizados para subir até esse determinado lugar para ouvir a palavra de Deus é que podiam verdadeiramente estar lá. Se qualquer animal, se qualquer pessoa tocasse, seria fulminado na hora. Ele estava dizendo: olha, vocês não viram as coisas terríveis que aconteciam no Monte Sinai. Vocês não viram pessoas padecerem, assim como foi com Davi, quando estava trazendo a Arca da Aliança, e um homem quis ajudar porque a arca estava para cair e tocou na arca e ali foi morto na hora. Vocês não viram como foi a situação do Monte Sinai, mas vocês estão no Monte Sião. Olha a diferença. Vocês estão no tempo da lei, vocês estão no tempo da graça. Vocês têm a oportunidade de entrar na graça de Deus. Vocês estão no Monte Sião. Vocês chegaram no Monte Sião, na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia da igreja dos primogênitos que estão escritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança de sangue. Ele está dizendo: olha, vocês querem viver no passado, sendo que Deus deu uma outra porta para vocês abrirem. Uma outra situação, uma outra liberdade. E aí quando ele está dizendo exatamente tudo isso, e acredito que muitas pessoas começaram a falar: mas a gente está passando por tanta coisa, a gente está passando por tanta tribulação, assim como muitas vezes eu e você falamos: mas Deus, eu sigo tudo certinho, mas Deus, eu leio a palavra, mas Deus, eu vou para a igreja, mas Deus, eu jejuo, mas Deus, eu louvo, mas Deus, eu faço isso e aquilo, o que mais que eu tenho que fazer para te agradar? E aí ele vai dizer lá no 13: permaneça o amor fraternal. Sabe o que é o amor fraternal? O que Jesus teve com a igreja, o que Deus teve com o mundo. Vou dizer pra vocês, eu não vou falar que muitas pessoas acham que a gente prega e muitas das vezes a gente não é confrontado pela pregação que a gente faz. E eu vou dizer pra vocês, existe um confronto quando a gente vai ministrar uma palavra dessa forma. Qualquer palavra que a gente vai ministrar, a gente é confrontado primeiro, sobre tudo que é dito, sobre tudo que é lido, sobre tudo que é meditado, porque Deus fala conosco primeiro. Não adianta eu pregar uma palavra, passar algo para os irmãos que Deus não tenha falado comigo antes. E ele vai começar dizendo: ó, permaneça no amor fraternal. Não deixa o que Jesus brotou no seu coração se perder no meio do caminho.
Não deixe o que Jesus fez por você, pelos seus testemunhos, porque se o Espírito de Deus é testemunha de Jesus ou vice-versa, hoje quem somos testemunhas de Cristo somos eu e você. Se Deus o exaltou soberanamente, porque Deus não exaltaria a minha e a tua vida se somos testemunha de Jesus? Se antes padecermos com Ele na aflição, também glorificaremos com Ele em glória. Era o que Paulo estava dizendo, era o que a Bíblia está dizendo, era o que Jesus estava ensinando, e é o que nele quer nos falar nessa noite. Ele vai continuar dizendo: não esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Ou seja qual for a pessoa que for na tua casa, seja qualquer ser que aparecer na tua casa, seja hospedeiro. Porque assim como Abraão, assim como muitos outros, né? A gente vai ver que hospedaram anjos dentro de casa sem muitas das vezes nem saber que eram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivessem presos com ele, e dos maltratados, como sendo vós mesmo também o corpo. Não julgue ninguém pelo pecado, é isso que Jesus está dizendo. Se tiver alguém preso, sinta como eles estão presos, como se fossem vocês. E você está dizendo sobre todos os que estavam ali, sobre todos que estavam na mesma fé. 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Isso aqui não precisa nem falar nada. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Olha só, tudo, Deus estava falando: olha, vocês estão preocupados com o que, amigos? Olha, tudo que vocês estão passando já foi escrito. Querem consultar o que foi escrito? Quer consultar o que você está passando? Abre a Bíblia. Fala para Deus falar com você, que na hora você vai ter uma resposta. Ou do que aconteceu, ou da situação, ou do que você tem que mudar na situação. Vai dizer o verso 6, e assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falam a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, tentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não vos deixe levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitam aos que a eles se entregam. Tenham um altar. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus o sacrifício de louvor, isso é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Ele vai dizer tudo que é necessário para a gente ir numa vida de perseguição, numa vida de luta, numa vida de provação. O que a gente deve fazer, como a gente deve agir, como a gente deve se portar. E assim como ele disse,
que esse livro de Hebreus ele falou muito comigo, até mesmo por conta da parte de Sião e de Sinai, que a gente não está mais vivendo num tempo de temor, e sim num tempo de graça. Se a gente tem medo, a gente tem total liberdade de falar para Jesus: eu estou com medo. Se a gente tem temor, a gente pode falar para Ele. Se a gente está triste, a gente pode falar para Ele. Se a gente está entristecido, se a gente está com uma fé enfraquecida, se a gente está com o coração quebrantado, se a gente está ferido, hoje você tem a liberdade de falar com aquele que foi exaltado pelo Pai. E aquele que foi exaltado pelo Pai, assim como Ele disse: não se preocupem com nada, nem sejam avarentos com nada, nem fiquem preocupados com coisa alguma, porque como está escrito, eu não te deixarei, nem te desampararei, assim como está escrito também em Mateus ou em Marcos, se não me engano, ao qual vai dizer lá no finalzinho: Ele não vai nos deixar, Ele está conosco até a consumação do século. Então que se estivermos passando por alguma provação, por alguma luta, estejamos assim como no livro de Hebreus fala, estejamos com os olhos atentos a Jesus Cristo, ao qual é autor e consumador da nossa fé. Que possamos a cada dia mais, assim como esses homens honraram o nome de Deus, honraram o nome de Jesus, honraram o Espírito Santo, que possamos também saber como devemos honrar o nome de Deus segundo a nossa caminhada. Não é porque não estamos dentro da Bíblia que não somos importantes. Deus ele escolheu a cada um para um chamado, Deus ele levantou a cada um para um chamado. Então devemos a cada dia mais procurar saber o que Ele quer conosco. E Ele simplesmente está nos chamando para fazer a sua vontade. E da mesma forma que Jesus, não tendo pecado, não precisando passar por tudo aquilo, passou por mim e por você. Para que, da mesma forma que ele foi homem, da mesma forma sendo Deus, da mesma forma se humilhou a si mesmo, possamos ter o exemplo de nos humilhar ao Pai que pode todas as coisas. Possamos ter o exemplo de crucificarmos a nós mesmos a cada dia mais, de abrirmos a Bíblia a cada dia mais, sermos confrontados pelo Espírito Santo, assim como eu fui, assim como você é. Que os irmãos possam abrir essa palavra, o livro de Hebreus, e leiam ele inteirinho. Vocês vão entender tudo o que está escrito lá. E Deus ele quer falar muito mais. É porque o tempo é muito curto para falar tudo que Deus falou através desse livro. Mas se a gente der a oportunidade, assim como Paulo disse a Filipenses, do capítulo 2, Deus o exaltou soberanamente. Mas porque ele não se vangloriou, mas porque ele se colocou como pequeno, mas porque ele mesmo sendo Deus, foi levado humilhado, foi levado ali até o momento de cruz. Não somente para mostrar nada, mas para salvar a minha e a tua vida. E a gente tem que todos os dias agradecer ao que Deus fez por nós através da nossa vida. E o livro de Hebreus ele mostra muito isso. Que a gente tem que ter a permanência na fé todos os dias. Porque sem fé a gente não agrada a Deus. Sem fé a gente não alcança o que Deus tem para nós. Sem fé a gente não consegue chegar a lugares altos. Sem fé a gente não consegue chegar até Sião. Sem fé a gente não consegue ver o rosto do Criador. Sem fé a gente não consegue passar a eternidade sem choro, sem preocupação, sem lágrimas caírem nos nossos olhos. A gente não consegue se a gente não permanecer firme aqui. O Senhor disse que a gente tem que permanecer fiel até o fim. É todos os dias, é na luta, é na provação, é na alegria, é na tristeza, é na saúde e na doença. Eu sou casado, eu sou noiva, você é noiva do Cordeiro. E Ele está nos esperando para fazer a grande festa. O que a gente só precisa todos os dias é atentar os olhos a Jesus no momento mais dificultoso que nós estivermos passando. Porque Jesus está esperando que eu e vocês damos a oportunidade dele poder agir na nossa vida, mas completamente, assim como ele entregou até a última gota do sangue, a gente entregue todas as preocupações na mão de Jesus e sejamos transformados por ele, assim como ele diz na palavra dele. A boca só fala daquilo que o coração está cheio. Então que venhamos ser cheios de Deus, ser cheios do Espírito Santo,
Eu sei que às vezes é difícil, as coisas vêm, a tribulação vem, às vezes a ira vem, a raiva vem, a gente muitas das vezes fala o que não devia, age como não devia. Mas o Senhor, Ele está ali, esperando que nós, cada dia, um sacrifício que era feito todos os anos, hoje nós temos a oportunidade de irmos a Ele todos os dias, para sermos transformados, purificados e salvados novamente. Então que nós venhamos a cada dia mais abrir os nossos olhos. E se ainda não conhecemos, se ainda não tivemos um contato verdadeiro com Deus, que possamos ter esse contato, que possamos buscar Ele em verdade, porque Ele está esperando por nós. E que a gente possa orar, que a gente possa meditar, que a gente possa buscar de verdade a conhecer, a ter curiosidade desse Deus que nós servimos. Que os irmãos possam estar com Jesus, que essa noite seja mais que abençoada, que você possa, dentro da sua casa, assim como foi dito, o Espírito de profecia é testemunho de Jesus. Então, se você tem Jesus e o Jesus está na tua casa, já é um ambiente profético, profetiza dentro da tua casa, profetiza dentro do seu local de trabalho, profetiza nos seus sonhos, seus projetos, profetiza dentro da tua família, dentro do teu casamento, pelo teu filho, profetiza pela tua vizinhança, profetiza pelos seus parentes, profetiza, porque não há um local mais profético do que aquele que Jesus habita. E da mesma forma que Deus exaltou a Jesus, da mesma forma que Deus soberanamente exaltou a Ele, porque Ele se humilhou. Ele diz na tua palavra que aquele a quem mesmo se humilhar será exaltado. Que os irmãos possam ficar com Deus, que tenham uma boa noite de sono, a quem vai trabalhar também amanhã, que Deus abençoe, que a gente possa se cuidar, que a gente possa se preservar e ser protegido pelo sangue de Jesus mais uma vez. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.